Aos 3 anos de idade, o filho dela sofreu um acidente que fez com que a medicina o desenganasse. Ele estava correndo risco de morte. E agora começa uma corrida e começa essa história linda, com um final incrível, que você não pode perder. Nós vamos contar para você. Roda a vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco, Deus te abençoe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí tem um trechinho no Salmo 23 que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu vou conversar hoje com a mãe que viu o filho literalmente no vale da sombra da morte. Foi desenganado pela medicina e não é de nascimento. Você vai ouvir essa história dramática, mas uma história super feliz, porque, afinal de contas, ele também está aqui. Esse barulho que você acabou de ouvir foi ele fazendo aqui uma arte no nosso estúdio. Então, hoje eu vou conversar com a Solange e com o Daniel. Tudo bem, Solange? Tudo bom, pastor Anderson. E tudo bem, Daniel? Isso, tudo bom. Daniel, ele é nosso atleta aqui de judô, de jiu-jitsu, né, Daniel? E a Solange é vizinha, literalmente vizinha da frente. Ela mora em frente ao Instituto, né, Solange? Sim. E já frequenta o Instituto já há muito tempo, não tem? Quantos anos você já frequenta aqui, você e o Daniel? Ai, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Não é? Tem bastante Uns 10 tempo. anos. Família inteira desde o meu mora em outro frente. Filho, ele Desde já tá o Christian, com né? 13, é. E aí, vamos lá, fala seu nome todo aí pra galera te conhecer. Bem, meu nome é Solange. Solange de quê? Solange Peçanha Florindo da Silva. Isso. Tem Sou quantos mãe- anos? Tem quantos anos, Solange? Eu tô com 34 anos. É uma jovem mãe de 2 filhos, né? De Você 2 tem o filhos. Christian, que tá com quantos anos? 16? Tá com 13. Christian de 13 e o Daniel tem quantos O anos? Daniel tá com 8. 8 anos. Daniel, ele participa, né? Vai participar já a gente vai botar o microfone para você falar à vontade aí. Tá, Daniel? Tá. Beleza? E aí, a Solange, ela teve uma notícia trágica, né? Você estava junto com o Daniel no dia do acidente? Tava junto com o Daniel. O Daniel nasceu... Qual a data de nascimento do Daniel? O Daniel nasceu no dia 28 do 8, né, de agosto. 28 de agosto. Isso, de 2014. 2014. Aí já tinha o Christian, né? Já tinha o Que Christian. nessa época estava com quantos anos? Tava com 5 anos e um pouquinho. 5 Entendeu? anos, 5 aninhos. Faz 6 anos. E aí vem o Daniel ao mundo. Nasceu normal, perfeito. Isso. Normal, aspa, né? A gente sempre, quando traz alguém aqui que é PCD, né, algum especial, a gente vai usar muitas aspas, porque o que é ser normal, né? O que é ser deficiente para essa galera que se supera a cada dia, a cada manhã. A gente vê uma evolução no PCD, uma evolução do trato, da fala. E aí nasceu lá o Daniel dia 28 de agosto. E, de repente, aos 3 anos, não foi isso? Foi Qual a 3 idade que ele anos sofreu o acidente? 3 anos e alguns meses. Foi bem no início. Foi Já no caminhava, mês já de corria fevereiro tudo? já. Ele chegou a vir aqui antes do acidente, no ID? Sim, porque Eu acho que a gente o tem uma Christian- foto dele, O é. Christian participava do projeto. Eu então lembro quando do tinha Natal, festa, eu acho que no Natal ele aí estava eu aqui. trazia ele. E aí, andando tudo, correndo, como uma criança normal faz, né? Sim. Corria, subia nas coisas, tomava aqueles tombinhos de leve que quase matava a mãe do coração. Mas, de repente, foi à noite isso? Numa noite? Foi, eu saí da igreja, aí eu fui aqui na praça, aqui mesmo, aqui na Redondeza, Sim. e estava parada na frente da lanchonete esperando o lanche. Meu Jesus. E um garoto, né, de 13 anos, estava postando corrida Sim. de bicicleta com um amigo, e em vez de passar Em vez de estar na parte rua de fazendo carro, isso, né, aquela ali, postando corrida, ele passou, desviou pela calçada. tava só você e o Daniel? Não, tava eu, Daniel, a minha sobrinha, tava minha irmã e a gente encontrou também um sobrinho. Aí ficamos em roda ali Sim, conversando. uma com família, isso, depois do culto normal, foi isso. comprar um lanche. É. E tava aí, os meus fatalidade. sobrinhos, isso. E ele brincando em volta da gente, assim, brincando Perto, de pique-pega. em cima da praça. Isso. Aí, de repente, vem esse moleque apostando corrida Apostando corrida. e dá uma Aí pancada. ele passou a primeira vez,
como ele veio na nossa direção, a gente viu, a gente segurou o Daniel. Sim. Daniel, fica Não chegou a quietinho. falar nada? Cuidado aí. Nada. Não, ninguém Ninguém falou nem... nada. Não. Não pensou que ele fosse passar 2 vezes, né? Aí a segunda vez ele veio pelas nossas costas, aí a gente não viu. Puxa vida. Aí, Deu a literalmente, pancada. deu a pancada assim de lateral. Meu Deus do céu. O guidão bateu O na que cabeça você dele. pensou na hora que viu o Daniel sendo atingido pela bicicleta? Olha, na hora, quando o meu sobrinho gritou assim, tia, é o Daniel. Aí eu olhei assim, eu só vi um vulto de um negócio correndo. Muito rápido. Muito rápido. Pra mim era uma moto. Que ali na praça entra e sai moto, Sim. né? De lanche, O pessoal não né? respeita. Mototáxi, E o pessoal não aquelas respeita coisas. mesmo? Aí eu pensei que fosse uma moto, mas não, era bicicleta. Meu Jesus. Aí eu tentei segurar o Daniel, só que a minha mão deslizou nele assim e não consegui pegar. Não deu tempo. Aí ele se chocou com a bicicleta. Aí bateu de guidão assim na O cabeça guidão afundou a cabeça dele. dele. Deu aquela pancada, ele sentou no chão. Ele não bateu a cabeça no chão, ele não voou. Não desmaiou na hora? Não, ele ficou normal. Moleque Só chorou. forte, hein, cara? Ele só chorou bastante. Aí eu peguei ele. Não foi levei ficando pra minha molinho depois? casa. Não, ele só ficou Só assim, que o local chorando não muito. começou a inchar? Também não. Meu Deus. Não inchou, eu fiquei reparando, Nós né? temos imagens que a gente vai anexar a essa entrevista, né? Eu estava olhando antes da gente entrar aqui no ar. São imagens fortíssimas, né? Foi. Quantos pontos ele tomou na cabeça? Você tem, não Olha, tem? hoje eu não lembro Mais de a 20 quantidade, foi. porque tem mais de 5 anos isso, né? Já fazem 5 Já anos. fez 5 anos, fez agora em fevereiro. Tem uns 5 anos e um mês, mais ou menos. E o garoto parou depois de acertar ele com a bicicleta? Sim, ele Vocês não parou. tinham noção da gravidade, a verdade é essa. Porque não levou para tinha, casa, Não tinha. não sangrou Porque externamente. ele veio parando, mas depois que acertou, o Daniel sentou no chão, a bicicleta ainda passou por cima das perninhas dele. Meu Pra mim, Deus. tinha machucado as pernas. Sim. Aí eu botei ele em pé, Não teve nenhum levantei a corte roupa. aparente? Não, Caramba. não. Ele estava normal. Aí eu peguei, botei ele no colo. Primeiramente eu botei ele em pé, sacudi a poeira dele, revistei todo o corpinho dele. Tava Começou a tudo inchar a normal. cabeça? Não, a cabeça ficou normal. Meu Deus Aparentemente do céu. normal. Aí eu levei ele pra Só casa. que ele tinha 3 aninhos, né? Tinha 3 anos. Ou e seja, alguns meses, moleira ainda em formação. provavelmente. E a área que bateu foi bem essa área aqui, Sim. onde passa muita veia. Na né? fronte Toda- que fala, né? Aí eu levei pra casa, dei um pouquinho de comida a ele. Que eu Ainda já nem deu esperei, comida a ele? Ainda nem esperei lanche. Ele não nem teve nada. ânsia de vômito, nada? Não. O médico me perguntou se A eu gente tinha entrou dado. direto no assunto, porque para quem vai ver na câmera central, né? Vou pedir para colocar. O Daniel hoje é cadeirante. Daniel hoje é uma pessoa com deficiência, mas ele nasceu normal. E, de repente, essa pancada, eu estou impressionado de não ter aberto nenhum corte, nada. E aí, por que da cirurgia? Por que, de repente, ele foi paralisando, perdendo o movimento? Como é que foi isso? Não. Na mesma noite você foi para o hospital? Na mesma noite. O meu esposo, ele não estava em casa, né? Ele estava jogando bola. Aí eu falei, vou esperar meu marido chegar, porque qualquer coisa a gente socorre ele. Claro. Mas ele ficou normal. Dei um banhozinho nele, ele chorou. Voltou a caminhar? Na hora que bateu água na cabeça dele, ele chorou. Então, quando tocava, ele chorava. Ah, sim. Aí ele deu o banhozinho, ele comeu umas 3 colheres de comida, depois não quis mais, e se encostou e ficou vendo na TV. Ele ficou acordado Ou seja, um bom tempo. A seja, pancada normal. foi umas 9 e pouca da noite. Ele foi dormir, já era meia-noite. Meu Deus do céu. Ele ficou bastante tempo acordado. E normal, então eu não esquentei a minha cabeça, que Não eu pensei, teve, foi não só teve uma ânsia de pancada. vômito, Não. nada, nada. Nada. Eu olhava para ver se estava criando algum galo, se ficou roxo. Eu fiquei observando ele. Sim. Eu só olhei que ele ficou lerdo. Mas tudo que eu perguntava, ele balançava a cabeça que sim, que não. Então, eu falei, tá normal. Com 3 anos ele já falava normal. Já falava normal. E já mas depois da pedia, pancada ele não esboçou. Você perguntava, ele só balançava com a cabeça? Só balançava a cabeça. Não falava mais. Eu notei que ele ficou lerdo, né? Ele estava evitando falar naturalmente pela dor, Sim. né? Só que aí ele foi e falou, mãe, quero dormir. Eu, tá bom, filho. Aí ele deitou no meu colo, a gente vendo televisão. Aí mesmo foi a hora que meu marido chegou. Aí ele foi, deu um beijinho no pai dele assim, né? O meu marido se aproximou dele, deu um beijinho nele. Ele, pai, vou mimir, tá? Aí ele dormiu. Ali foi a última palavra que a gente viu dele. Depois dessa guerra. Aí começou a guerra. Aí começou a guerra. Aí ele dormiu uns 20 minutos, meia hora e convulsionou. Ah, teve a convulsão. Teve a Ou convulsão. seja, já tinha um sangramento pro lado de dentro da cabeça. Sim.
Gerou Sim. um Foi o que coágulo. o médico explicou depois com detalhe, a gente Se foi de repente, entender. se de repente corta externo Era e o muito sangue melhor. vem, Foi o que o médico explicou. Sim. Ele falou, se abre a cabeça, é muito melhor. óbvio, né? A do gente fala que muito tudo melhor, fechado. Não, muito melhor do que ele passou. na De ideologia tudo, dele, de tudo que vocês estão isso. enfrentando ainda, de repente seria melhor uma hemorragia externa do que uma hemorragia interna para dentro do cérebro. Isso. É o que afetou muito ele. Aí chegando no hospital, ele teve a convulsão, aí tem que pegar carro. Como é que foi isso? Aí a gente não tinha carro. Na época, meu marido estava desempregado. Meu Deus do céu. E eu estava 2 semanas trabalhando nesse emprego, né? Então, Isso o quê? assim, 1h mais ou menos, que vocês começaram a correr? 00:30 foi quando ele começou a convulsionar. Sim. Aí eu fui ajeitando papelada dele, arrumando ele, enquanto meu marido saiu correndo atrás de E carro. essa crise convulsiva demorou quanto tempo? Uma eternidade Então, ele deu de alguns segundos. Isso, ele deu a primeira em casa, né? Eu creio que ali já foi um começo que ele gritava e ficava se contorcendo. E depois parou. Então foi uma convulsão violenta, né? Sim, muita dor ele deveria estar sentindo. Sim. Porque ele botava a mão na cabeça desesperado e gritando, Meu ai, Deus, ai, meu ai, Deus. ai, e começava a se contorcer e parou de falar. Meu Deus. E aí eu só peguei meus documentos, peguei a pasta Na hora da dele. pancada não passou E pela saímos cabeça correndo. levar logo, Solange? Na hora da Porque pancada... nem achou que era isso tudo, né? Eu não achei, porque assim, o menino veio parando com o pé. Então eu pensei assim, não foi uma pancada tão violenta. Não é pra foi tanto, né? o que a gente viu visualmente. Pensamos que não era pra tanto. E não inchou, não fez um Chegou em galo. casa, comeu? Chegou em casa, ele ficou acordado. Moleque igual, gordo, pelo pensando em menos- comida? É. Gosta de Aí comer, Daniel? Gosto de comer. Fala assim. Gosta de quê? Gosta de cachorro quente? Isso. Já a gente vai bater mais um papo com o Daniel. Você gosta de comida? Gosto de farofa, Farofa? quiló. Giló? Tu gosta de giló, cara? Você é um dos poucos que eu conheço que gosta de giló. Quer dizer, acho que muita gente gosta de giló, né? Eu não sou muito fã de giló, não. Giló não é comida de passarinho, não? Não? É comida de Daniel. É comida de Daniel, tá certo. Muito bem. Como quiló. Come giló, come o quê? O que mais? Batata? Batata. Batata frita, tu gosta? Batata. Gosta de hambúrguer? Gosto de hambúrguer. O meu pai comprou hambúrguer. Comprou hambúrguer, tá certo. Teu pai é uma gente boa, né? Teu pai é gente boa ou é o senhor Meleca que você falou? Ih, agora tá todo mundo sabendo aí do apelido aí. Gente boa. Ah, tá certo. Não é bobo não, né, cara? Tá bom, Solange. Então vamos lá. Aí leva pro hospital. Chegando lá, já deu entrada, foi pro centro cirúrgico direto? Não, ele chegou, a gente levou pro UPA. Uhum. O UPA Puxa um pouquinho infantil. para você o microfone. Isso. Nós levamos ele pro UPA infantil. No centro de Caxias. Sim. Aí, quando chegamos lá, o médico fez o normal. Bateu uma chapa do Tórax. pulmãozinho dele, bateu a chapa do corpinho dele. Não fez tomografia direto? Lá não tinha. Meu Jesus. Esse era o problema. Ou seja, foi agravando por conta das horas. De 9 horas da noite, se você leva direto para o hospital com recurso, Sim. é que quando tem que acontecer não tem jeito, né? Deus, ele sabe como vai fazer e ele queria, de repente, assinar esse milagre aí chamado Daniel. Mas, de verdade, se vai atrás logo de uma tomografia, de repente, drena logo esse sangue. Isso. E aí me fala. Aí nós levamos ele para o UPA infantil. Chegando lá, a doutora, né, o médico foi, botou ele de pé, ele não conseguiu ficar de pé, ele já estava praticamente quase desmaiado, né? Abriu os olhos, mas não conseguia firmar Não os olhos interagia abertos, mais, não né? Não interagia interagia. mais. E aí eu botei Daquele ele no meu beijinho colo. no pai, Daniel partiu, Foi, né? Foi pra uma praticamente, jornada... Ali foi ele começando... Que é o que eu falei logo no início dessa entrevista, o Vale da Sombra da Morte. É verdade. Ele já estava em outro lugar e vocês aqui lutando pela vida dele, pedindo muito a Deus, né? Verdade. Aí me E fala. ali ele começou a convulsionar. E ali a médica começou a avaliar ele, né? Abriu os olhinhos dele. Os olhos dele, a pupila foi um do lado pro outro, assim. Os Sim. olhos, virou os olhinhos dele. E ali ele começou a convulsionar, assim. Essa área do cérebro que afetou é o quê? É responsável pelo quê? O médico já falou isso pra você, não? Olha, foi a parte motora que ele Sim. falou. Interessante que A parte afeta um lado, motora. o corpo responde do outro, né? Isso. O lado esquerdo dele todo é Isso. sequelado, né? O cérebro dele tem um trauma, né? Ficou um pouco ficou machucado, ficou um pouco paralisado. A gente estava em off aqui, a Vanessa perguntou se houve perda de massa encefálica e não, houve, teve né? perda. Como é que pode Não isso? teve. Aí o Quer dizer, não houve a perda,
Houve afundamento craniano? O afundamento craniano teve. Na pancada do Porque guidão? a pancada, o coágulo começou na carne, foi assim que o médico explicou Mas pra gente. externo, do lado externo? Começou do lado de fora do crânio? Começou, pro lado de dentro do crânio. Só que ele já tinha uma... na dentro carne. do crânio. Aí, conforme Afetou deu a meninge pancada... dele? Afetou a meninge? Não é meninge que a envolve o meninge, cérebro? Aí eu não sei. Ah, sim. Eles não chegaram a Não falar essa falaram. palavra, não. Eles falaram que foi assim, bem o coágulo na carne, a parede de carne, Uhum. e aquele coágulo foi inchando Sim. e sapremando o cérebro. No caso, foi um empurrando o outro. O Sim. osso foi empurrando... Então ele deve ter tido uma fissura de crânio, né? Sim. Quando deu a Trincou, pancada... Ah, trincou. Então foi de isso. fora a fora, sim. Trincou. Foi isso. E com a pancada, o cérebro deslocou. Foi Se parar no houvesse canto. um corte externo, ele ia ter só uma fissura no crânio, Provavelmente. porque não ia dar isso tudo. Né? Porque tá aí, ó, a pressão do sangue empurrou Isso. o crânio pro... Isso aí. Aí o O osso osso do afetou. crânio virou uma bacia para dentro. Meu Deus Que, do céu. que Afetou. comprimiu o cérebro dele no canto de cá. Caramba. Então foi um empurrando o outro. Aí ele falou, com a pancada o cérebro dele deslocou. Sim. E aquele período ali de vácuo que estava ali foi preenchido com sangue. Meu Deus do céu. Então o médico viu que o caso dele estava muito grave. Entendeu? Muito Até a grave. Savana, Mas isso, até a Savana agora eles- ficou... Aí, até ela quer saber da tua história. eles só foram descobrir quando chegou num hospital de grande porte. Aí foi Lá pro no Saracuruna. UPA eles não Adão conseguiram. Pereira Nunes. Sim, aí a médica Mas fez foi a transferido, transferência. já foi transferido pela ambulância. Foi transferido pela ambulância. Eles botaram ele... Primeiro recurso que eles fizeram, doparam ele para Sim. parar a convulsão. Parar a atividade cerebral. Isso. E botaram ele em coma. Foi o que a doutora falou. A gente Então tem ele que entrou em botar ele coma, foi coma induzido. Coma induzido, para poder proteger o cérebro dele. É isso. A primeira coisa que eles fizeram. E De um dano procuraram a maior, né, Solange? transferência. De um dano maior, né? Sim. Porque o dano já estava causado. Já estava causado. Aí eles transferiram para o Adão Pereira Nunes. Chegando lá, a vaga do meu filho tinha, a vaga e não tinha. Porque quando a gente chegou lá, eles foram cuidar de uma criança que chegou lá com atropelamento gravíssimo. Meu Deus do céu. Então a vaga estava do meu filho, mas ao mesmo tempo não estava, porque eles Meu ficaram Deus dando do céu. atenção a outra criança. E o meu filho ali naquela espera. E eu, Já em como coma, mãe, já em coma. induzido num respirador, Entubado. todo direitinho, E eles levaram assim, ele todo paradinho já. Quando que o Isso- médico falou pra você que ele corria risco de morte? Quando foi? Ah, já quando ele Logo já... aqui na UPA do infantil? Não, foi lá, Só já lá. depois que eles Abriram. fizeram o procedimento, já tinham tirado já a parte do crânio dele. Foi quando o Drenou médico o sangue. drenou o sangue, entendeu? Aí eles fizeram tudo isso na primeira noite. Sim. Nas primeiras Fizeram- horas. fizeram Porque depois a que tomografia, chega... Isso aí. Depois eles que chega botam com o trauma... catéter, primeira coisa, eles rasgaram a roupa dele, botou um catéter, né, Uhum. no pescoço e levaram para a mesa de cirurgia, de mesa de O cirurgia catéter não. é o quê? O acesso, né? É, Tá. botaram aquele Deram. acesso, os preparatórios, tudo para Sim. medicação e levaram para fazer a tomografia. Na tomografia, eles não me deixaram ficar perto. Sim. Quando eles fizeram a tomografia, a enfermeira veio correndo ao meu encontro. Já viu que o Eu negócio já não vi que tava o bom. negócio era sério. Aí ela falou, mãezinha, ele teve que ir para mesa de cirurgia. Aí eu falei, mas por quê? Aí eu já me desesperei, chorei Meu muito. Deus, claro. E ela falou, a gente tem que levar ele para a mesa de cirurgia porque tem que botar um dreno, a cabeça dele está com muito sangue, mas o médico vai te explicar. Meu Deus. Aí eu fiquei ali naquela porta, Aí esperando nessas sair. horas se agarra com Deus de uma forma que... Sim. Ali eu fiquei sozinha, porque o meu esposo não podia ficar, eu tenho outro filho, né? E tava novinho e também. lá também não pode ficar, é uma regra lá, é um acompanhante. Sim. Então lá não podia. Então ficou eu, né? Liguei para minha patroa, falei que eu não poderia trabalhar mais enquanto ele não soubesse notícia dele. E o meu esposo, né, segurou o meu outro filho e eu fiquei com o Daniel lá, até mais notícias. E ele entrou na mesa de cirurgia por volta de 2 da manhã, saiu umas 5 e pouca. Não, Meu Deus. saiu umas 5 horas. 5 horas da manhã foi a hora que ele saiu da mesa de cirurgia. Dessa E primeira levaram- cirurgia, né? e na primeira O Daniel já cirurgia, fez quantas pra botar o cirurgias, dreno. Solange? Quantas cirurgias já fez? Bem, contando com a do pé agora, foi 3 cirurgias. Já fez 3. 3 cirurgias. 3 cirurgias, cara. É. Né? E aí, Solange, como é que foi? Aí eles levaram ele, né, pra salinha de vidro, que chegando lá eu também não tinha noção de nada. Fui descobrir que essa linha de vidro era os casos mais graves que entrava ali, né? Casos assim de crianças Aí com... ele sai da cirurgia, aí o médico fala pra você que ele realmente tá correndo muito
Risco de Então, estar ele correndo risco saiu de da morte? cirurgia, ele aguentou a cirurgia. Sim, primeiro passo. Né? Aguentou a cirurgia, botaram o dreno e aquele saquinho ficava enchendo de sangue o tempo todo. Ele botou, foi 2 bolsas de sangue Meu Deus. para fora. Meu E Deus. também teve que tomar Isso que eu ia 2 perguntar, bolsas fez de transfusão. sangue. Isso. À medida que ele ia perdendo... Ele ia ganhando sangue, porque ele ficou todo roxinho, o lábio dele. Ele precisou de Ou muito seja, sangue. quase, né? Quase, quase. Ali ele ficou nas mãos de Deus mesmo. E ali naquela salinha de vidro ali, eu do lado dele, eles botaram assim, né? Aquilo cobrindo e tudo pra gente não ver, né? Até para não Enfaixaram a entrar cabeça nenhuma dele. bactéria, nem nada. E ficou durante 2 dias. Ou seja, ele deu entrada no Saracuruna sexta-feira. E ele ficou 2 dias, sábado e domingo. Enquanto Na a Solange fala, enquanto a gente vai aqui batendo esse papo, eu vou colocar as imagens rapidamente para rodar e vocês que estão aí assistindo vão dar uma olhadinha, né, nessas imagens que são muito chocantes, né? Imagens fortes, né? Muito forte. Aquela dos pontos ali, meu Deus do céu. horrível, é. Eles já deram aqueles pontos ali, já estavam aparentes esses pontos, na hora que você chegou lá? Não. Estava enfaixado. Não. Porque eles não fecharam logo, porque não sabia Não, também o que ia fazer, né? O primeiro passo foi o dreno. Então, o dreno, ele tem uma cirurgia muito pequenininha aqui atrás. Deixaram o que é dreno, só um cano que eles colocam para poder sair o sangue. mas deixaram a cabeça dele aberta. Ou já costuraram aquele montão de Porque ponto ali? fica aberto, não teve ponto. Sim. Aqui atrás não teve ponto. Não, eu digo naqueles pontos que eu vi na foto. Aquele ali eu vou contar Vamos agora. lá, vamos lá. Porque depois que eles tiraram o dreno na Mas segunda-feira... como foi o médico falar pra você que ele poderia morrer? Ele chegou pra você como, depois da cirurgia? Ele não teve coragem de falar pra gente. Sim. Ele falou pra uma cunhada minha, porque o meu marido teve uma entrevista de emprego e na segunda-feira eu teria que trabalhar. Na segunda não, numa terça-feira eu teria que trabalhar. E aí a minha cunhada rendeu a gente, né? E aí ele foi e deu a notícia a ela. Falou que o meu filho teria que melhorar em 15 dias, senão ele viria a óbito. Meu Deus do céu. Porque a medicação que ele tomava são medicações muito fortes que ele precisava para sobreviver. Só que o Daniel, até o acidente, não tomava remédio nenhum. Nenhum. Não nem tinha problema nenhum, né? Nunca tomou nenhum antibiótico até então. Não tinha problema algum Não, e, de repente, após nenhum. essa... Nenhum. Aí, nessa segunda-feira, eles levaram ele para fazer a tomografia, porque quem trabalha no hospital aqui sabe que sábado e domingo é só uma revisão. Né? Os médicos mesmo passam lá para poder consultar a partir de segunda a sexta. Então, ele só fica mantendo aquilo que o médico prescreveu sábado e domingo. Desesperador, né? Aí na Desesperador. segunda-feira... Porque se a pessoa piorar no sábado e no domingo, como é que aí faz? eles chamam um médico da Tem um emergência. plantonista, né? Tem um plantonista lá na emergência, que é a salinha da emergência. Sim. Aí vai o médico... Mas não é o médico que está tratando do caso. Não. Aí vem qualquer médico Sim. E aí? que seja Me daquela fala. área. Aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar, pensando que o meu filho estava estável, né? Vão tirar o dreno e vai ficar tudo bem, é meu pensar. E quando o meu marido, né, foi tomar um café, quando ele chegou na sala, meu filho não estava mais. Tinham Meu levado Jesus. ele às pressas, Meu Jesus. fizeram a tomografia e viram que a cabeça dele inchou, o cérebro dele inchou, e precisava de respirar o cérebro dele. Então, quando ele chegou, os pontos todos que nós estamos vendo aí nas imagens... Ele não tinha aqueles Não pontos. tinha. Não. Só um furinho, Só o furinho que foi aqui esse que atrás, você falou. que é o do dreno. Caramba. Então, eles acharam que também era superficial, né? Sim, acho que Pra na todo cabeça mundo. deles vamos tirar o sangue e vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que na cabeça deles já viveu um dia por Isso dia. mesmo pós-tomografia. Sim, a primeira tomografia Na tomografia foi... já mostrou a fratura de crânio dele, não? Creio que sim, já. Meu já Deus. mostrou, logo de E cara. eles não abriram de cara? Não. Só Não, foram porque abrir no dia seguinte? Só podia abrir depois que tirasse todo o sangue. Entendeu? Aí ele tirou o sangue. O Daniel resistiu a essa retirada do sangue da cabeça. Eles foram fazer a retirada levaram para a mesa de cirurgia, porque é só na mesa de cirurgia que bota o dreno e tira o dreno. Sim. Eles levaram, mas antes de fazer essa cirurgia da retirada, eles têm que fazer a tomografia. Sim. E na tomografia mostrou que estava Mesmo drenando... perda de oxigênio. O cérebro dele deu aquele inchaço. Meu Deus do céu. E ele ia dar morte cerebral. Então, eles já levaram direto para a mesa de cirurgia sem autorização nossa nem nada. Claro, E o meu marido tomou aquele susto. Cadê meu filho? Cadê meu filho? E a médica falou, seu filho foi fazer uma retirada de crânio, a qual eles falam que é a calota, né, essa parte, para poder ele sobreviver. Ele tirou parte da calota. Tirou né? parte da calota.
para poder o cérebro ir para fora para poder respirar. Meu Deus do céu. Foi a única hipótese que eles tinham para Que aí, Daniel né, de sobreviver. repente, nessa perda de oxigenação cerebral, que Ele ele é da ficou com a morte sequela. cerebral, Mas a sequela provavelmente. veio daí. Porque você vê quando a pessoa tem uma Provavelmente. parada cardiorrespiratória, ela pode ficar com sequelas por conta da falta de oxigenação no cérebro. Sim. E aí, me fala. Aí Aí a o gente drama só aumentava, só né? aumentava. Isso já é o quê? Segundo dia? No segundo Isso dia? foi na segunda-feira. Então, mas é o segundo dia após o Ele acidente? deu entrada Ele entrou, que foi no sexta, domingo? foi Ah, sexta. sexta-feira. Ele deu entrada na sexta. Então, foi sexta, sábado, domingo, na segunda segunda, era a revisão. piorou. O tempo de melhorar deu a piora. Uhum. Aí eles foram e retirou o crânio, né? A nosso medo era se ele iria sobreviver a essa retirada de crânio. Sim. Esse era o nosso medo. E a gente se desesperou, Que chorou. vocês também não tinham noção que não tinha isso noção era que necessário. Era possível. Possível eu e necessário. Na minha cabeça eu pensava um negócio desse. Como que meu filho vai abrir a cabeça, meu É Deus? isso aí. Ficar uma parte, né? Tirar Meu uma Deus, parte dele, meu aquilo Deus. doeu muito. Na nossa mente não entrava aquilo. E ali eles fizeram a cirurgia, né? Graças a Deus, Daniel resistiu a essa A cirurgia. segunda, e agora a segunda. segunda Quer dizer, a cirurgia- primeira cirurgia mais grave. A primeira foi o dreno. Porque o dreno era algo aparentemente tranquilo, né? Que botou Tranquilo. uma válvula para tirar o sangue. Sim. Aí a segunda foi drástica. E ele voltou pra gente, né? Lá Uhum. na sala, com a cabeça enfaixada. Então a gente não viu o que foi feito, o que tinha feito. Tamanho Depois do... que passou alguns dias, ele retirou aquela faixa, aí meu marido não conseguia nem entrar naquela Meu sala. Deus do céu. Porque vê aquele ponto todo. E a imagem, cirurgia- a imagem do Daniel... Qual é o nome do seu esposo mesmo? Perdão. É, Leonardo. A imagem do Daniel na cabeça do Leonardo era aquele último beijinho que ele deu nele, né? Foi. Papai, vou mimir. É. Aí esse vô Mimi dormiu no Verdade. hospital até... Foi 28 dias em coma. Meu Deus do céu. Em coma induzido. Aí agora, coma induzido ainda. Coma induzido. Sim, pro cérebro dele ficar ali, Sim, o que o médico falou que ele era necessário claro. para poder ele relaxar o cérebro dele. Sim. Ou seja, a gente... Diminuir a atividade cerebral a dele. gente não podia, ele não podia mexer um dedo. Se ele ficar cansado de ficar muito tempo aqui, a gente dá uma parada, tá, Solange? Tá. O pessoal que, né, Aham. já sabe já que a gente pode parar. Né, Daniel? Tá tranquilão aí? Tá bem? Tá tranquilo? Se você quiser um cachorro quente, você fala que eu mando alguém mandar um iFood pra cá, tá? Olha, Um hambúrguer, hambúrguer. uma pizza. Eita. A gente dá um jeito, a gente manda providenciar. Não manda, diretora? Viu? Imediatamente. Aí me fala, Solange. Aí ele foi... Agora já estamos na segunda-feira Sim, trágica. Trágica. Aí você foi pro emprego para poder se desvencilhar. Não consegui trabalhar, né? É, porque claro. a Não minha sei nem como patroa- você foi. É. Não sei como você conseguiu ir. É Era muita necessário, responsabilidade. porque eu tinha que ir. Eu Sim. não tinha outra renda entrar na minha casa senão esse trabalho. O esposo desempregado. O esposo, 3 anos ele Olha ficou isso. desempregado. Ele fazia só uns biscate, na área dele ele não conseguia, porque Aí ele você era vê que metalúrgico. o que já era difícil, você tá fazendo vergonha, se coçando na frente das câmeras. Onde você já fez isso? Não pode. Enfim, o esposo desempregado, você com essa oportunidade de emprego que sustentava a casa, Sim, era o seu dinheiro que estava mantendo a casa naquele momento. naquele momento. E aí, de repente, uma tragédia dessa aí. Verdade. E aí? Aí foi lá na patroa. Aí fomos. Sua aí eu cunhada te fui- ligou dizendo do que tinha acontecido? Não, a minha da cunhada fala do médico? foi bem depois disso. Depois dessa segunda-feira foi passando Quem alguns estava dias. lá na hora que o médico levou ele direto para cirurgia? Quem estava lá? O meu esposo. Porque quando eu vim para casa trabalhar, o meu esposo me rendeu. Né? Aí só Na veio a movimentação segunda-feira. e já estavam levando o Daniel. Aí foi quando ele voltou do café e já tinham levado o Daniel. Aí tomou aquele susto, né? Por volta da tardezinha, acho que já eram umas 3 horas, Daniel saiu da mesa de cirurgia. Aí ele resistiu, ficou tudo bem, né? Aparentemente tudo bem. Levou para a salinha de vidro de novo. Ele ficou naquela salinha de vidro. Vocês não tinham contato com ele? 2 semanas e meia. Vocês não tinham contato? Com quem? Ou ir até ele nesse Com o UTI? Daniel, não podia ficar um Ah, tá. acompanhante, só um. Lá dentro do CTI não pode entrar além de um O que acompanhante. falava com ele na hora da internação, Solange? A hora Olha, que você tá lá, por exemplo, ele tá lá em coma, mas o tempo inteiro a mãe e o pai estão conscientes. E aí? Trocava ideia, falava alguma coisa pra ele? Então, a gente conversava com o Daniel. Eles falavam que o Daniel ouvia tudo. Sim. Então, ela falou, mãezinha, você pode conversar com ele que ele ouve tudo. Então, a gente só mandava força. Meu filho, você vai sair dessa. Se recupera. E um belo dia, Daniel vai e mexe a perna. Enquanto tá te ouvindo.
Não, a gente assim, tipo assim, a gente sai para tomar um café, né? Para almoçar. Eles porque foram reduzindo gradativamente a medicação para tirar ele do foram. coma? Depois, ele ficou com 7 bombas de remédio do lado dele. Meu Deus do céu. E conforme foi passando assim, depois da terceira semana, a gente viu a evolução do Daniel. Mas ele ficou praticamente 1 mês mantendo essas medicações. Sem reação nenhuma? Sem reação nenhuma. Um ficou mês ali- 1 mês, 28 dias em coma com essas medicações. Então, quando eles começaram a acordar o Daniel, foi quando a gente viu que o Daniel estava melhorzinho, né? Mas o médico falou que ele só iria sobreviver essa medicação, no caso, 15 dias que ele iria aguentar. Ou responde... Ah, tá. Ou ele respondia Aquela a carga inteira de medicação. Mas ele só podia tomar por 15 dias. Uma certa medicação, que agora eu não lembro qual. Deve ser essa para manter ele em coma, né? É. Acho que umas 3 medicações eu lembro. Ele tomava uma tal de Vanco, Salina e Dobuta. Essa era forte. Ainda tinha mais... Tinha uma chamada, acho que chegou a tomar adrenalina também. Entendeu? Remédios fortíssimos para dor, né? Mesmo em coma, mas eles dão, né? Antibióticos. Aí depois de um Então- mês, Daniel começa a dar sinais de... Sim, depois desses 28 dias. Aí, o incrível é que nesse dia que a médica falou, o médico falou isso com a minha cunhada, eu passei na consagração. E nessa consagração, uma moça veio e falou algo para mim. Ela falou, eu tenho uma coisa da parte de Deus para você. Deus mandou te entregar algo. E ela falou assim para mim, Deus mandou te falar que seu filho só dorme. E ela não sabia o que Meu eu estava Deus do passando. céu. Meu Ela não Deus do sabia, céu. não me conhecia direito. E ela falou, o seu filho só dorme. Você vai entrar por essas portas com ele e vai dar um grande culto de ação de graça. Ali, aquela fé que estava esmorecida... Um mês depois... Voltou uma força imensa. E eu fui para o hospital, assim, como se nada... Já esperando a hora dele sair para dar o culto. Sim. E ali, quando chega nesse dia, o médico vai dar esse banho de água fria. Quer dizer que o meu filho Isso só que eu ia iria viver falar. 15 dias. Então, até nisso, Deus cuida, né? Deus nos prepara. Você falou antes do médico vir com a, Isso com a aí. notícia. Deus nos prepara para É que, na verdade, os médicos eles trabalham com possibilidade, com né? possibilidade. Que ele tinha grande chance de não estar aqui com a gente agora. Aqui, verdade. E aí vai lá depois desse um mês. Como é que funciona? Aí, depois desses 28 dias, eles decidiram acordar ele. E quando acordou, ele falou, mamãe. Oh, meu Deus. Aí, porque os médicos não davam uma possibilidade dessa, eles falavam assim, vamos ver o grau da afetação quando ele acordar. E eu perguntava, o que é essa afetação que eles estão falando? Aí um deles foi e me explicou, se ele vai ouvir, se vai falar, se você vai vê que por mais que ele demore a expressar a palavra, ele entende tudo que a gente fala em tempo real. Ele entende tudo. Você vê que isso é um milagre. E ele entendia, só que ele tinha uma lentidez Sim. e muito grande. Eu trouxe um bebê para minha casa. Quer dizer, voltou para estaca Reiniciou. zero, né? Foi o que o médico falou pra gente, aquele Daniel não existe mais. Tem uma canção que eu gosto muito. Entendeu? Eu vou ver se eu não sei porque tem que pedir autorização de direitos autorais, mas é do Herbert Viana, que quando ele perde a esposa dele, né, num acidente aéreo, acho que era um ultraleve que ele estava pilotando, e a esposa dele faleceu, ele ficou paraplégico. E nesse acidente que ele teve, tem uma canção que ele compôs que fala há um segundo, adeus velho mundo. Tudo estava em paz, cuide bem do seu amor, seja quem for. Você vê que o Daniel, naquele momento, naquela sexta-feira, há um segundo antes da pancada, tudo tranquilo na vida da Solange, do Leonardo, na vida do Christian, na vida do Daniel. A família estava, né, sem crise nenhuma, sem problema nenhum. E, de repente, o teu mundo, aquele mundo que você conheceu, foi embora. Porque aí agora, como você falou, pega um bebê, mas você pega um bebê já com limitações, né? Com limitações. E agora? Como é que é conviver hoje com o Daniel cadeirante, Solange? Então, no início foi muito complicado. Porque Demorou a ficha cair? Demorou. Você não queria nem ouvir falar de reabilitação? Eu não queria, não. A reabilitação, eu entendi que era necessário para ele, então eu corri atrás de tudo para ele. Só que você falou, vai voltar a correr, vai voltar a andar. Eu pensei que não iria demorar. A gente, como não entende nada de recuperação, de reabilitação, a gente pensa que, meu filho vai passar 2 semanas, 3 semanas e pronto, já está andando, já está correndo. Daqui a pouco tá aí o moleque de novo. Eu não imaginava que dava tanto trabalho, que era tão difícil assim. Depois que ele sai do hospital, ele voltou a ter crise convulsiva?
Não. Nunca mais? Nunca mais ele teve. Mas ele tomava 2 tipos de remédio para não dar. Uhum. O que o médico me explicou. Pelo a cabeça dele estar exposta, né? Uhum. Porque ali foi retirado o crânio. Ali Sim. só tá só costurado a carne e o cérebro. Aqui não tem mais nada. Meu Deus. As outras partes tem, mas esse lateral não tem. Inclusive, isso inspira um cuidado... ó, é todo molinho. E inspira essa muito carne. cuidado, né? Sim. A restrição era não bater. Ele não pode bater. Encostar, até dormir, né? Se Sim. não incomodar ele, pode. Mas o levar pancada ele não pode de jeito nenhum. Aí é vigilância 24 horas com o Daniel. Meu Deus. Até nas brincadeiras dele. É claro. Aí o cara vem pro quando- judô. Aí ele vem, bota um kimono, vou ver se eu consigo essas imagens também. Aí vai pro judô, aí vai virar lutador. Vai Não virar pode tomar lutador. pancada e vai Não virar pode lutador. tomar pancada. E aí É. fala em casa, como é que foi quando volta pra casa? Aí tudo é festa, porque agora ele... Sim. Né, Aí eu não tinha nada. Fez o culto de ação de graça? Fiz. Quando ele, no dia do aniversário dele, né? Conforme foi um pouquinho difícil, mas a gente foi juntando dinheiro, a Sim. família ajudou, né? E demos uma festinha para ele, um grande culto de ação de graça, assim como Legal. Se como cumpriu. como se cumpriu. Se cumpriu aquilo que né? Deus usou a profetisa lá. Sim, mas foi tudo assim, limitado, né? Conforme ele ficar 4 meses em cima de uma cama de hospital. Isso durou 4 meses? Essa situação ficou durou 4 internado, meses. Ele ficou internado lá 4 meses? Sim, foi 2 meses por conta do acidente. Sim. Aí ele teve uma alta, foi para minha casa, ficou 5 dias na minha casa só e voltou. Aí ele Voltou por quê? bronquiaspirava, porque Broncoaspirava. bronquiaspirava. Tudo que ele engolia ia pro pulmão. Meu Jesus. O líquido, porque a comida ele conseguiu mastigar. Sim. Mas o líquido, ele perdeu essa informação de como beber o líquido e o pulmão dele se encheu de água. Aí Meu pneumonia Deus. grave, Meu Deus. foi diagnosticado. 5 dias? 5 dias só na minha casa. Aí voltou de novo pro CTI, entubaram de novo Meu Deus. e ficou lá por mais ou menos um mês. Tratado Agora o não pulmão, mais só por causa do acidente, não, mas por conta dessa... mas por essa perda A de... sequela, a né? É uma sequela cerebral. O cérebro, É. alguma área ali, se perdeu essa parte aí da Essa deglutição. parte do movimento do rostinho dele ele não tinha, então aquela sensibilidade Sim. ele tinha perdido. Ele bebia o líquido, vazava. Então foi todo Caramba. uma dificuldade muito grande. Aí o médico diagnosticou ele, Aí né? a mãe nessas horas só chorava, né? Só chorava, não entendia e falava, ai meu Deus, Por que eu? eu quero Por meu que eu? filho do jeito que ele saiu da minha barriga. Eu falava com Deus, eu falei, Chegou a Senhor, questionar isso? Não, Por quê? Por que você? eu queria entender. Pra quê, né? Pra quê? O motivo que estava acontecendo isso. Esse era a minha... Só passava isso Já na minha entendeu? cabeça. Já entendeu? Sim, Ou hoje ainda tem sim. essa... É? Hoje sim. O que Deus queria com isso aí, ô Solange? Olha, naquela época... Quer dizer, o que você acha que Deus queria? Naquela época, assim, o meu marido, além de desempregado, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E Deus chamou tanto eu quanto meu esposo para uma obra, né? Hoje eu estou a evangelista, meu marido hoje é diácono, né? Mas na época Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele prega a palavra, ele conhece muito dos ensinamentos de Deus. E um belo dia ele falou, não quero mais fazer isso, não quero mais pregar, não quero mais nada. E a vida dele estava futebol e amizades. E ele não queria fazer mais nada para o Senhor. E eu estava cansada também. Tudo que eu tinha de cargo eu renunciei. Eu entreguei para o pastor, falei, não quero mais. Eu tinha um ministério infantil e eu não estava aguentando mais, né, pelos problemas da vida, né? Veio o desemprego do meu esposo e tudo. E aquele caos dentro da minha casa. Vou te fazer uma pergunta que porque eu tenho certeza que tem alguém assistindo que pode pensar dessa forma. Deus é amor, concorda? Sim, concordo. Por que de repente você ia cansar de um ministério e Deus ia permitir que acontecesse isso com Daniel? De onde vem essa certeza de que Deus apertou o Leonardo para que ele voltasse e de repente fez isso com Daniel? Tu não acha que seria crueldade de Deus, não? Não, eu acho que Deus nos conhece tão bem que Ele sabe a nossa capacidade. Se não te dá essa Ele luta, você não sabe. volta para a igreja. Não, né? Não volta para a igreja. Eu acho que... Eu sei que é uma que pergunta, a é uma maioria pergunta das chata. pessoas só se aproxima do Senhor Na quando está dor. no momento mais difícil. Essa é a Tem realidade. um jargão aí que não é bíblico, mas é Essa o que é o a povo fala. realidade. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Sim. Você mas acredita não é- nisso? Não é nem tanto por isso. Eu
Você não por vou exemplo, falar você é que vem mãe. pela dor. Eu tô te instigando porque a gente tá aqui num bate-papo que tem algumas pessoas assistindo, quem me dera, né, quem tivesse milhões de pessoas, mas o teu testemunho vai servir para muitas mães. O teu testemunho vai servir para muitas mães. Eu só não quero que a religião ela venha com esse peso. Eu não acredito dessa forma. Eu vou te dizer por quê. Eu tenho 2 filhos. Meu filho também teve crise convulsiva e eu dou a vida pelos meus filhos, tá? Eu tenho certeza que você faz o mesmo pelos teus filhos. Com certeza. O Deus que a gente serve, ele é tão maravilhoso. Deve ter uma outra lição nisso aí, tá? E você, a partir de hoje, você vai perguntar para Deus aonde está a real questão. Sim, o Leonardo voltar, você voltar com todo o gás, legal, acredito nisso também. Mas eu acredito num Deus tão bondoso e amoroso que, de repente, ele não usaria isso aí. Eu não vejo Deus agindo dessa forma. Eu vejo, sim, de repente, o Espírito Santo te convencendo que agora você precisa voltar, precisa para os caminhos dele, precisa se firmar e tudo isso. Mas a queda, o acidente, o coma, a sequela, eu não consigo ver Deus agindo por esses caminhos. Eu não consigo. Eu não sei se você, né, você conseguiu ver Deus assim e hoje está firme, graças a Deus, Leonardo está firme, graças a Deus. Como é que é hoje a fé da Solange? Como é que é a fé da Solange hoje? Valeu a pena, então, isso aí que aconteceu? Eu não digo que valeu a pena, eu falo que Deus me ensinou tudo. Você ainda o que está eu ainda no caminho, né? Eu ainda estou aprendendo. Sim, porque ele vai depender agora... Eu falo que a minha mente antes, Solange, estava fechada. A gente ouve falar de pessoas. Aconteceu um acidente, a gente vê um jornal. Sim, distante pra caramba. Distante. Como se outra pessoa, outra casa, outra família. Quando vê que acontece na nossa família, no nosso lar, uma bomba. A nossa mente abre. Porque quem entra num hospital, quem vai para uma área de CTI, UTI, sabe o que eu estou falando. Eu vi crianças morrerem. Isso que eu ia falar, ali. sem contar os que são empacotados, né, Solange? Sim, época de carnaval, que foi a época que ele se internou. Meu Deus do céu. O CTI ficava do lado do necrotério. O morgue lotado, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos morrendo. E a gente via aquilo, chegou uma fase que a gente já olhava já natural. Querendo dizer, mais um. Entendeu? Infelizmente, a hora desse chegou. Infelizmente, entendeu? Porque a gente sabe que um dia todos nós vamos morrer, né? Mas outras pessoas provocam a sua morte. Entendeu? Aí ele volta depois de 5 dias com a pneumonia e fica mais quantos meses internado? Ele ficou... Deixa eu ver. Ele ficou 1 mês mais. 1 mês. Ele já tinha 2 meses do acidente, aí ficou entubado, mais 1 mês. porém consciente, né? Entubado. Porém consciente. Ou teve que botar em coma de novo? Não. Não sedaram a ponto de coma, não. Ele ficou acordadinho, mas muito lerdo, muito que mal quase também, não né? falava. E muito o pulmão mal. muito mal, né? Muito mal. Aí ele tinha que descansar, literalmente, ele tinha que descansar para poder tratar o pulmão dele. Tá se Aí distraindo. depois Papo que... chato, né? Depois que ele ficou curado do pulmãozinho, o médico deu a restrição. Um mês, aí vem. Não ficou sequela no pulmão? Fez o raio-x. Fez o raio-x, eles conseguiram limpar todo o pulmão, né? Ficou todo direitinho. Só que a restrição era a seguinte: ele não podia mais beber água nem suco. Meu Deus. Não podia. E agora, e o rim? Ele só poderia beber com espessante. Era um gelzinho, a gente coloca aquele pozinho, né? Dentro. Eu nem sabia que isso existia também. Para mim, quer dizer, a água virava quase um gel, né? Virava um gel. E ali ele ficou por um bom tempo tomando, só até no ele gel. conseguir aprender. Ele não gostava, então foi uma dificuldade muito grande. A falta de líquido no corpo dele, o lábio dele rachava. Meu Deus do céu. As fezes, não chegou a desidratar. Ficou com prisão de ventre, com certeza. Ficou muito, porque aquilo ali é a base de, acho que é amido de milho, acho que é amido, e é base de maisena. Quase uma maisena, é amido de milho. Aí ela falou que, me explicou direitinho, falou que era necessário naquele momento. Ou faz isso ou volta com a pneumonia e pode morrer. Isso aí. Até ele aprender. E a restrição que ele tinha, que era urgente para ele, era a fono e a fisioterapia. Ele tem a sensibilidade normal das pernas. Sempre teve, desde... Só não tem a firmeza. Ele não tem a firmeza. Sim. Que os músculos dele Não travou. tá afim de trabalhar, não, né? Ela tá afim de... Não faz barulho. É. Os músculos Não, dele ele pode travou. deixar. Ficou Musculatura. tudo travado. Travou tudo. Faz fisioterapia. Super bate-papo aqui com a Solange e com o Daniel. E nós estávamos falando sobre agora, né? Como ela disse, ela voltou do hospital
com um filho, com um bebê, já de 3 anos e alguma coisa. Depois de um mês em coma, ficou 4 meses na primeira vez no hospital? Não, a primeira vez ele ficou 28 dias em coma e mais um mês. Ficou 1 mês e 28 dias. Quase 2 meses, e você Isso. traz para casa, Esse uma bebezão. semana ele volta por conta da pneumonia. Ficou 5 dias e foi para emergência de novo com a pneumonia. Depois mandaram para o CTI entubado. Meu Jesus. Aí depois que ele recupera disso tudo, aí vamos esquecer um pouco essa fase das intubações, né? Fono, fisioterapia. Sim, Como é que é essa rotina, Solange? eles só deram a alta com essa prescrição. A partir de amanhã você já tem que procurar uma fono Sim. para ensinar ele a engolir o líquido, porque mastigar ele sabe. O grosso, ele já Sim. comia comida pastosa. Até isso também é papel da fono? Sim. Eu achava que fono era só Não, falar e... Não. Toda essa área de boca, nariz, ouvido é fono. Sim. Aí ela começou a Diretora tratar. participando. Ela começou a tratar ele, né? Aprendi muito com ela. Claro, pô. Porque essa parte do rosto, ele não era tudo machucado, ele mastigava e estava tudo ferido por Sim. dentro. Perdeu totalmente o domínio da o boca, domínio né? do corpo todo ele perdeu. A cabecinha dele, ele não tinha mais... Não firmava, não né? firmava, eu botava travesseiros assim, Sim. para poder ele ficar com a cabecinha reta. O corpo dele caía para um lado, caía para o Aí outro. como foi pra mamãe, né? Que naquele momento, hoje tá um boi. Hoje tá, né? A gente estava até brincando aqui, mandando beijo do gordo, né? Hoje tá um botijãozinho. Como é que é pra mãe, como é que foi pra mãe colocar a primeira vez na cadeira de rodas? Então, até eu conseguir a cadeira de roda, demorou um pouquinho. Quanto tempo, Solange? Eu tinha um carrinho de bebê que era grande, né? Tava lá no Ah, canto. ficou no carrinho do bebê. Eu primeiro Já saí... tinha sido abandonado, porque ele já andava normal, né? Como uma criança de 3 anos. Aí depois do acidente... eu voltei a usar o carrinho volta de bebê. pro carrinho. Aí botei, ele já estava com 3 anos e pouco, já perto dos 4. Aí fui para os tratamentos dele, né? Meu Jesus. Consegui ir lá mesmo no Saracuruna. Eles já disponibilizaram para o Daniel já a fono, né? A vaga dele. Aí ele fazia a fono, a pneumo também, porque tinha Tudo que tratar lá. o pulmão. E começou, Nesse né? momento, o Leonardo já estava de carro já? Não. Como é que tava era desempregado conseguir... ainda. Como era conseguir alguém para te levar nesses tratamentos, Solange? Então, eu pegava o ônibus, né? Ia daqui para Saracuruna de ônibus? Não, eu ia andando daqui na pista, Não, Washington Luiz. andando com ele. Não é nada, deve E ter uns pegava 3 o quilômetros ônibus, aí. eu não tinha o passe ainda, então eu pagava a minha passagem, porque quando ele já vê a cadeira de roda, ele já sabe que a criança é especial, mas a criança num carrinho de bebê, então alguns perguntavam, ele tem alguma deficiência física, algum probleminha? Eu falei, tem, eu estou indo para o tratamento. Então ele não paga. Alguns motoristas muito legais, outros Sim. não. Você pagava. Então, eu tinha que pagar muitas vezes a minha passagem e depois que o Daniel completou os 5 anos, aí eu tive que pagar a dele. Mas aí eu já tinha conseguido o passe e não cheguei a pagar o do Daniel nunca. Aí mas uma o meu eu outra pagava. luta foi ir atrás dos benefícios, né? Ele recebe benefício Sim, hoje? hoje ele recebe o LOAS. LOAS. Ele recebe. E tem o passe para você e para ele. Tem o passe. Quer dizer, para ele e para um acompanhante, que pode E- ser você, pode ser teu esposo, pode ser... Isso, Só que Aí tá lá cadastrado. hoje tá no Ser 4 ou não? Hoje ele se trata no Ser 4, no Rede Sara. Ele faz o acompanhamento com o neuro, né? No Hospital do Cérebro, né? O Paulo Como é Niemeyer. que tá o cérebro dele? Como é que tá num estado geral? Como é que tá? Voltou ao normal, tamanho então, normal? para voltar ao normal, porque quando eu levei ele para casa, o cérebro dele estava inchado, Sim. né? A orelhinha dele ficava assim, ó. Com o cérebro dele ficou assim. Ficou Inchou, exposto? expandiu Ficou mesmo. exposto? Ficou. Era só o cérebro e a carne costurada. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, aquele cérebro grande, assim, desse tamanho, eu ficava preocupada de bater, de machucar, então eu vigiava muito ele. Sim. E o médico falou que iria murchar, né, voltar ao normal, no máximo 1 ano e meio. Aí, quando ele completou 1 ano e meio, o cérebro dele voltou ao normal, que igualou a cabecinha dele. Caramba. Entendeu? Aí ele falou que agora já tá... Aí aquela história, né? A mãe ela tem algumas manias de mãe. Inclusive, eu tenho unção de mãe, né? Eu acordo de madrugada para ver se meus filhos estão respirando. Não dá essa neurose? A mãe vai lá, olha, tá todo mundo dormindo, mas você quer ver se a barriguinha tá expandindo com ar. Como é que foi depois do acidente? Então, depois Quando do ele vem pra acidente- casa. Depois do acidente, lá mesmo no hospital, eu me perguntava assim, como é que eu vou cuidar dessa criança?
Eu olhava para mim, eu não me achava capaz de cuidar de uma criança com tanta Limitação. com tanta limitação, com tantas tinha tantos detalhes que eu não podia perder. Sim. Entendeu? Que não podia passar do horário do remédio. Ele tomava muita medicação. Eram 9 tipos de medicação quando eu trouxe ele para minha casa. Meu Deus. Medicação para tratar o pulmão, medicação, né, para os músculos dele, medicação para a cabeça dele. Ele tomava 2 anticonvulsivos, que era o fenobarbital e um outro que ele deu alergia. Ai, esqueci agora. Ele tomava 2 tipos. Aí ele deu essa alergia e o médico tirou. Mas o fenobarbital, ele ficou por um bom tempo. Caramba. Aí só foi retirado o ano passado. Hoje não toma remédio nenhum. Nenhum. Graças a Deus, ele não toma Já. remédio nenhum. Mas ainda assim é um desafio diário, né, Solange? É um desafio diário. Sair nas ruas agora com uma criança cadeirante, como é que é? Porque as calçadas são muito tudo ocupadas. difícil, muito difícil. Quando eu fui para Caxias a primeira vez para o tratamento ali na Unigran Rio, eu senti muita dificuldade aquelas calçadas. Eu praticamente tinha que desviar da calçada e passar na rua. E outras eram um espaço tão alto que Sim. para eu descer com a Sim. cadeira, eu ficava olhando, meu Deus, como é que eu vou descer aqui? Aí você vê a hora, a qualquer momento, ser atropelada, né? Porque Sim. você tem que passar pro meio da rua. Sim. Então, era atenção. A mãe de filho especial, ela tem que ter atenção. Olhar para trás, olhar para o lado, olhar para frente, para ver se não tem nada que não corra risco a Já criança. teve algum episódio de queda com ele? Você com ele, cadeira, com tudo? Não. Nunca passou por isso, né? Não, Graças a teve Deus. uma vez que o meu filho foi, minha mãe, deixa eu te ajudar. Aí tinha um buraquinho, mesmo que seja pequeno, mas a cadeira passando claro. no buraco, ela tomba um pouquinho. Aí ela deu uma viradinha, eu logo segurei, eu falei, não, a mamãe que leva. Hoje já faz parte da tua rotina já ter um filho PCD, um filho com necessidade, né? Já tá dentro da tua rotina. Hoje sim. Agora, Hoje o tratamento dele é toda semana, sim. sem intervalo. E todo dia, eu vejo que vem uma van buscar ele aí, né? Vem para a escola, também pro E na Rede escola, Sara. como é que é o rendimento dele? Como é que é? Então, ele começou na creche, no caso. O atropelamento, o acidente foi em 2018. Em 2019 eu já coloquei na creche. Ah, depois do acidente que ele foi pra Para creche. creche. Eu consegui uma vaga na creche, ali da Ubaldina. E ali, aquela creche deu todo o suporte que eu precisava. Eu aprendi muito com aqueles professores. Legal. Eu fui a cuidadora do meu filho, que eu nem sabia que o meu filho tinha... tinha todo esse cuidado com Sim. o cuidador. O governo dá esse suporte, eu não sabia. Eu fui sendo a cuidadora dele por uns 8 meses, E mais você, ou menos. então, isso que eu tô falando. O governo, às vezes, ele cria os governos, né? Criam leis, mas nem sempre é cumprido. Nem sempre é cumprido. Até chegar o cuidador para ficar lá auxiliando, você foi a cuidadora, Foi né? no meio, ele entrou em Podiam te dar o salário da cuidadora, né? Isso aí. A professora Seria uma forma de falou- solucionar, porque a mãe, ninguém melhor do que a mãe. Pra Isso cuidar do fica seu uma filho. dica aí para os legisladores, né? Os deputados do nosso Brasil, os deputados estaduais, não poderia criar uma legislação assim? Podia. A mãe está auxiliando, Cuidar do seu filho, chega, já vai lá, ganha um auxílio a mais para poder você Ajuda ficar. muito. Porque você que foi a cuidadora dele, então, eu na fui escola. a cuidadora dele por um bom tempo. Aí Ele usou entrou- fralda muito tempo? Depois do usou acidente? fralda. Ele ficou acho que ele ficou 1 ano usando fralda. Ele ficou Perdeu 1 a ano. sensibilidade, não? Então, porque ele teve que reaprender tudo de novo. Então, ele Fazia- estava lerdo, né? A medicação deixava ele lerdo. Então, ele não tinha o controle de segurar o xixi. Sim. Ele não segurava. Quando ia ver, já estava fazendo. Então, até ele ganhar consciência, De pedir para de poder novo. pedir, para poder comunicar as necessidades dele, demorou Você um ganhou poderes tempo. especiais? Porque a mãe do especial, às vezes, ela sente quando o filho quer fazer alguma coisa, né? Sim. Você meio que prevê. Não, logo de cara, ele pediu, eu já dava. Aí Já sabia, a já. fono brigou comigo. Eu fui numa Deixa ele se consulta. esforçar. O que ela me deu foi a surra de palavras. Ela, mãe, você não pode agir com o coração. Você está dando o teu filho tudo que ele muito quer. difícil, é muito difícil. Você não pode, o ensinamento que eu aprendi com ela foi assim, ele tem que falar, ele tem que pedir. Sim. Ele não pedia, ele tem que voltar a pedir. Pediu presente. Então tinha que falar. Já chegou aqui, eu vou contar aqui em off, aqui, tava desligado as câmeras. Aí ele, presente, eu quero o meu presente. Toda vez que esse sem vergonha vem aqui, ele ganha um Homem-Aranha, ganha um Hulk. Aí hoje ele pediu o acostumou. Batman. Não, o Olha. Batman?
O Batman. Vamos aproveitar que a gente está com a audiência aqui, né? Quem estiver assistindo aí, manda pra cá um Batman. Aqui, ó, o Homem-Aranha dele tá Olha, aqui, ó. Ele ama. Né? Tu gosta do Homem-Aranha, Daniel? Ele ama herói. Gosta? Fala aí. Fala aqui. Eu tenho 3 Homem-Aranha. 3 Homem-Aranha? Um eu ganhei que o tio tava. Ah. E aí? E o Hulk? Tem um Hulk também, não tem? Te deu o Hulk. Tenho. Eu ganhei o Batman com o carrinho. Um Batman com carrinho? É um pequenininho. Ah, pequenininho não tem graça, né? Você quer um Batman desse tamanho aqui, não é? Galão. Um Batman grande? Eu ganhei o Mac Steel. Max Steel. 8 Mac Steel. 8? Outro? Ah, eu tô entendendo errado. E Fala. ganhei um Homem de Ferro. Homem de Ferro. São 2 Homens de Ferro. 2? Tu é o cara, hein? Tu tem brinquedo pra caramba, então. Boneco pra caramba, né? Tu gosta de boneco? Gosto. Gosta. Então tá. O pessoal que tá assistindo, vamos aproveitar aqui essa audiência. Manda pro Daniel. A gente faz você chegar até o Daniel, se você quiser vir visitar um pouco dessa história, dessa guerreira Solange. Vem trazer um Batman, né, Daniel? É o Batman? Você quer um Batman pequeno ou um Batman grande? Ganho. Grande. Um super Batman aí pro nosso amigo Daniel. Beleza? Já pedi. Vamos esperar ver se alguém, né? Não é pequenininho. Ah, pequenininho. Dá um pequeno e um grande logo. Quer 2? Não é pequeno. Quer um grande. Eu vou ganhar 8 pequenininhos pro meu Batman pequenininho. Tem que ganhar um grandão agora, pra ser o pai do pequenininho. É o pai do pequenininho. Agora aproveita, olha pra essa câmera aqui, ó, e manda um beijo do gordo. Manda um beijo. Isso. Beijo do gordo. Muito bem, Daniel. Solange, me fala, como que tem sido agora o dia a dia? O Leonardo tá trabalhando, Sim, ficou menos difícil. ficou. Aí depois que ele Saiu o teve benefício. saiu o benefício. Depois que ele teve essa última internação, Uhum. que foi... A outra foi pneumonia, né? Sim. Aí teve a terceira internação que eu falei que para mim foi a pior. Né? Que foi internação de que quê? inteirou os 4 meses. De quê? Foi... Depois da pneumonia, ele deu broncoespasmo. O pulmão do nada fechou. Meu ele dentro de Jesus. casa. Eu tirei meu filho suviano, né? Uhum. Assim, ficou aquela crise de asma. Aí corre de novo, E Saracuruna. saímos correndo com ele, né? A medicação que eles tinham passado não estava resolvendo, porque ele estava muito afoito. Sim. Saímos correndo com ele de novo para o Saracuruna. O médico deu um banho nele. Não adiantou. Literalmente? Chegou lá, deu banho? Banhou para poder ele calmar, para ver se voltava a voar. Sim. Não adiantou. O outro procedimento foi colocar no respirador o sabutamol puro, né, o oxigênio ali para poder dilatar o pulmãozinho dele. Também nada. Abriu um só, o outro muito pouco. E aí eles ficaram tentando, e eles falaram, não tem mais o que fazer. Teve que entubar. Teve que entubar. E ali nessa Isso foi intubação... quanto tempo tem isso? O microfone deu uma descida, né? Deu? É. Vai. Nessa outra intubação, aí eles falaram, mãe, deixa a gente fazer aqui, dá licença. Aí eu fui lá para fora. Quando eu retornei, no caso, eu cheguei lá umas 2 da manhã. Quando eu retornei, pior que tudo acontecendo já de eram madrugada, umas né? 4, isso. Que é de madrugada que atacava as Sim. coisas no Daniel. E aí, quando eu chego lá, aí eu entro na sala, a sala toda vomitada, a cama dele. E aquele tubo passava sangue. Aí eu desesperei. Eu falei, meu Deus, eles forçaram, rasgaram meu filho por dentro, eu só pensava o pior. E ali eu não levantei mais a minha cabeça. Eu debrucei naquela cama ali, o meu filho chorando, né? Porque mesmo ele entubado, mas ele enxerga, fica assim, né? Lúcido. Aí ele ouvia tudo, ele ficava, mamãe, chorando. E eu peguei na mãozinha dele e eu comecei a chorar. E eu não Meu levantava a Deus. minha cabeça, porque meu rosto estava inchado já de tanto chorar. E uma enfermeira colocou a mão no meu ombro e falou assim, não fica assim não, mãe. Ele vai sair dessa. Nisso me deu uma força, porque no momento que eu estava abaixada ali com o rosto desbruçado, eu falei com Deus assim, Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Se é o meu coração que está prendendo ele aqui, agora eu libero. Pode preparar e levar ele. Tu pensou nisso? Pensei.
Porque a gente sabe Quantas que... vezes você pediu até para trocar de lugar, na hora que estava sentindo a dor, né? Muitas vezes eu preferia que fosse eu. Meu marido também falou a mesma É coisa, isso. que queria que fosse ele. E sem saber, o meu marido também fez a mesma oração. Quando eu contei isso para ele, eu falei, A Leonardo... gente acaba achando que nós somos egoístas, né? Quer Sim. manter a todo custo. É Mas... porque às vezes o nosso coração de mãe fala, eu quero, eu quero, eu quero, mas a gente não sabe o querer de Deus. Sim. E ali naquele momento, eu falei com Deus ali, né? Abri meu coração e falei, Senhor, até aqui eu já lutei, já fiz o que eu tinha que fazer. E se é para cura, eu quero que o meu filho saia daqui, desse lugar. A não ser para tratamento, mas eu não quero ver meu filho mais entubado. Sim. Porque o médico deu uma restrição assim, essa tem que ser a última intubação para ele. O pulmão dele não vai aguentar mais ser entubado. Meu Jesus. Porque foram 3 internações, uma em seguida da outra, e todas elas com intubação. Então ele já estava muito frágil. E o sangue que você viu foi o quê? Traqueia? Machucaram a boca? O que eles foi? forçaram, assim, provavelmente foi a garganta, porque ele ficou sem falar por um bom tempo, né? Machucou essa área não sei se é das traqueia, amígdala, aquela amígdala, área ali. Então, ele ficou sem falar por um bom tempo, assim. Quando ele foi falava... que ele teve que ser enfim. Ele não precisa... Então, aí o médico entubou ele, foi pro riu, CTI né? de novo. Tu viu que eu engasguei aqui, né, pra falar, né? E o milagre que Deus fez ali foi que Daniel, com fome, né? Ele ficou 2 semanas só no CTI. Porque o Daniel, né, com muita fome... Isso não para de comer, né? Isso não para de comer. Os médicos esqueceu de amarrar a mão dele, porque eles amarram a mãozinha dele para não mexer, né? Criança. Arrancou tudo. Arrancou tudo. Meu Jesus. Não a intubação, eles já tinham tirado dos tubos. Tava com o Mas oxigênio, a sonda, tudo, eles estavam arrancando tudo. Meu Deus do Aí céu. as médicas se assustaram, né? E eu tinha ido tomar meu café. Podia dar um problema, né? Podia ter dado muitos Mas problemas. isso ele arrancou porque ele queria comer. Porque queria comer. É um faminto mesmo, né? É um gordo mesmo. E né? ele ficou rindo, a cama dele em volta, muitos médicos, e eu desesperei, porque para mim ele tinha dado uma parada cardíaca, Sim. alguma coisa. E todo mundo levando comida. Todo mundo rindo pra ele. Mãe, você não notou, não? Parecia que eu tava cego, eu não tinha visto meu filho. Claro, a luta faz isso. E ali eu olhei bem, eu falei, o que aconteceu? Eu falo, o que tá acontecendo? Mãezinha, ele tirou os tubos, ó, ele tirou a sonda. Aí eu falei, e agora? Vai acontecer o que com meu filho? E ela me explicou Agora vai assim, comer não, uma feijoada. agora a gente vai treinar ele, se ele engolir um Danone, ele já vai pro quarto hoje. Meu Jesus, santo Danone. Aí ele Tome foi... Danone. Tu gosta de Danone, Daniel? Ah, claro. E aí? Aí, nessa época, eu ainda estava trabalhando, eu peguei e fui pro meu trabalho, meu marido voltou, né, pra me render no hospital, e eu contei tudo que tinha acontecido pro meu esposo, e ali ele foi e me deu a notícia. Solange ligou para mim, pro meu trabalho, Solange, nosso filho tá subindo pro quarto, e ele conseguiu engolir o Danone, Graças né, a Deus. e vai pro quarto, e aí só mais uma Isso semana tem quantos e alta. anos, ô Solange, essa última intubação dele? Então, foi... A última intubação. Foi em seguida? Ele recebeu alta. Isso foi dia 10 o de primeiro maio. ano pós-acidente foi o mais terrível, né? Foi. As intubações dele foi toda nessa Tudo época no primeiro do acidente. ano. Ele deu entrada dia 3 de fevereiro, na Dom Pereira Nunes, e saiu no dia 10 de maio. Esse tempo todinho, na minha casa, ele só teve 5 dias e depois 3 dias. Vinha e voltava pra lá. E voltava para lá. Então, ele ficou desse tempo todinho internado, 4 Agora, meses. podemos dizer também que, às vezes, a gente fala mal pra caramba de hospital público, né? É. Que o Adão Pereira Nunes salvou a vida dele, né? Sim. As equipes médicas... A equipe que ele pegou para mim foi uma equipe excelente, foi enviada realmente por Deus. Porque todos eles tratavam... Tinha enfermeira que tratava ele como filho. Ó, o meu filho tá bem, o meu filho tá bem. E ali ele fez muita amizade. Graças a Deus, cuidaram dele com muito carinho. Ficou uma revolta do garoto que atropelou ele, Solange? Olha, no início, eu vi que era um acidente. Então, quando é um acidente, a gente não tem uma raiva. Sim. A gente fica sentido porque o meu filho estava sofrendo. Sim. Então, teve um momento que eu olhava o menino correndo, brincando, eu falava, poxa, o meu filho está travado. Ele causou o acidente. Sim, então eu nunca tive uma raiva, um ódio dele. Não entrou isso no meu coração. Porque eu sabia que ele fez por acidente, não foi por querer. Mas quando eu olhava ele na rua, muitas vezes a minha carne estremecia e eu não entendia por quê. Vontade de apertar um pescocinho, não? Não. A minha carne estremecia e teve um dia que eu orando ao Senhor e eu falei, Deus, por que eu sinto isso? Se eu perdoei o Arranca menino, de mim, né? tira isso de mim.
E um belo dia, Deus me proporcionou esse dia maravilhoso que eu pude abraçar ele, esse menino. Legal. E hoje ele me chama de tia, Aí já levei quebra, ele pra né? igreja Aí junto. quebra. Ele foi lá visitar o Daniel? Foi, depois disso eu falei, a minha casa tá liberada para você entrar, visitar A diretora Daniel. hoje tá emocionada. Ela tá se Entendeu? manifestando direto ali. Aí ele foi na minha casa, brincou com o Daniel sorriu, brincou com ele, brincou de boneco. Porque na hora mesmo, no dia, ele não lembra de nada. Não sabe quem atropelou, não. quem nada. Mas ele lembrou do atropelamento. Sim. Quando a médica pediu pra gente perguntar ao Daniel pra saber o que ele tinha E quando na passa no memória. mesmo ponto lá do lanche? Porque foi na praça aqui, né? Sim. Não vem Aí um filme? quando eu via até no meu trabalho, eu trabalhava varrendo a calçada, quando eu via uma bicicleta eu entrava pra dentro. Aquilo ficou dentro de mim, Por sabe? pouco já era um trauma. Entendeu? E eu ficava assim muitas vezes gelada. Quando eu vi uma criança brincando e vi uma bicicleta correndo, eu já ficava com aquela impulsão de pegar uma criança. Como foi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi ver o Daniel de kimono, Solange? Emocionante. O dia que ele botou o kimoninho ali pra treinar. O dia que ele falou, eu quero isso, eu falei, você vai fazer isso. Porque Legal. se você quer, você vai fazer. Eu nunca proibi Daniel de fazer nada por causa Legal. da dificuldade dele. Você não vê um filho com limitações, né? Você vê um Não, filho, né? Eu vejo um filho. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a mãe do PCD, ela é simplesmente uma mãe. Sim. Só que tem muito mais garra, muito mais força de vontade do que as outras mães que têm os filhos ditos normais. Quando ele falou que ia treinar, aí botou o kimoninho. Como é que foi a emoção de vestir o teu filho com kimono? É emocionante, porque assim, é uma alegria muito grande eu ver o interesse do Daniel de fazer as coisas. Isso desde a creche, quando ele viu uma criança sentando para beber um Danone, ele falava, eu quero também, eu quero fazer também. Quando ele viu uma criança pintando, eu falava, você vai conseguir pintar igual Legal. qualquer outra criança. Então o Daniel sempre teve uma força de vontade. Você mas vê o evolução corpo- nele, Solange? Tu acha que Muita. ele vai voltar a andar? Vai, Teu o coração médico- te ensina. O médico já falou? O médico deu É possível? Sim. Ele já saiu de lá, quando ele falou, ele vai aprender Eu vi que ele tudo. levantou o outro braço que era muito mais sequelado, né? É. Ó, tá tendo mais movimento nos Porque braços? o cérebro dele atingido, Tá voltando. ele tem um trauma aqui. Uhum. né? Ficou, Tem necrosou a parte do cérebro? o que o médico me explicou foi que teve machucados, né? Como uma E pele. no cérebro Machuca, gerou uma incha, sai cicatriz, água, né? Gerou uma igual a nossa cicatriz? pele. Será que gerou uma cicatriz Gerou uma no cérebro? cicatriz, gerou. E no cérebro, isso pro cérebro é Gerou uma irreversível, cicatriz. né? Então, o que o médico falou... Você já ouviu essa palavra do médico? Irreversível? Não. Não. Em parte nenhuma. Ele só falou assim, que o trauma tá ali, Sim. vai continuar. Mas o lado que está movimentando vai passar a movimentar o daqui. Legal. Então, o que ele falou que é questão de tempo. Foi Legal. a única coisa que ele me falou. Já tem quanto Mãezinha, tempo o acidente? É questão de Tem quanto tempo tempo o acidente? 5 anos. Nos primeiros meses, vamos tirar as intubações, essas coisas aí. Junho, né? Porque tu falou que foi de fevereiro a maio. É. Junho pra cá, de junho a dezembro daquele ano, você não via esse movimento todo aí, via? Não. Essa Não. vontade Nem de a falar, cabeça dele mexia, nem a palavra não firmava não a saía. cabeça. O que ele falava era Você vê que ele falou pra caramba aí, Homem-Aranha, tem 3 Homem-Aranha, tem Ele não sei o quê. falava enrolado, porque a língua dele ficou meia parada, né? Uhum. Então, ele fez todo um treino com a fono sobre língua, bochecha, botar a língua pra fora, pra dentro, pra cima, pra baixo. É mesmo, Daniel? É. Fica botando a língua pra Botava fora? a escova de dente tremendo, aquele... Um Aham. polvozinho, né? Aham. De massagem. Colocava na escova de dente para massagear esse lado. Então, foi todo um processo para poder... Aí você vê hoje, aí hoje você já vê uma Hoje evolução. ele não vê mais derrame facial nele. Ele teve o derrame facial. Ficou qual lado parado? O lado... Ele sorria, um lado parava e outro sorria. O olho não abria, esse olho daqui não abria. Era fechado. Praticamente normal hoje. Então hoje está normal. O rosto dele fisicamente normal. Coluna dele tá firmando mais a cada firmando dia. mais, ele está tendo um equilíbrio. E tem algum aparelhinho lá no C4 que bota ele em pé para ele movimentar, não? Não, só bota ele em pé. Que era Segurando. um parapódio. Ah, Eles sim. botam no parapódio. Mas para treinar a passada dele, só no braço mesmo. Aí o fisioterapeuta dele, ele é bem grande, Não né? tem nenhum Então, tipo de andador consegue que possa- segurar ele. Não tem nenhum tipo de andador para poder... Especial não, porque hoje tem uns tipos de andadores, né? Sim. Que a criança fica ali e consegue se segurar, às vezes, com elástico, né? Uns aparelhos assim modernos.
Mas onde Daniel faz fisioterapia não tem nada disso. Nós temos aqui no ID, né, mais um braço que a gente está criando. Parece que a gente não tem muito trabalho aqui no ID, mas a gente está criando um outro braço que é chamado Nós por Ele. Tem que parar o boneco, né? Dá uma paradinha com o boneco aí. Só para não Barulho. o microfone, Fui bravo com você, Daniel? Não. Daqui a pouco o pessoal vai me cobrar isso, tá? O quê? Não quer parar, não? Não entendi. Calma aí, cachorro. Deixa eu falar aqui rapidinho. Nós temos o Nós por Eles. O Daniel, a Solange. Eu quero, inclusive, agradecer, né, ao pessoal da Aspen, a Viviane, a Flávia, a Flavinha, ainda bem que foi soprado aqui para mim. Nós montamos uma turma para poder acolher esses anjos, né? Se Deus permitiu o Daniel voltar da morte, tem algo muito grande. Tu acredita assim, Solange? Eu creio. O que você vê do futuro do Daniel? O que você vê do futuro do Daniel? Tu crê, Daniel? Tu crê nisso? Crê? Fala. Sim. Então, você acredita que Deus tem um plano na tua vida? Sim. Muito bem. Aí, Daniel volta à vida. O que você espera do futuro, para o futuro do Daniel, Solange? Olha, eu espero que ele progrida em tudo que ele quiser ser. Entendeu? Tanto na área espiritual, né, na igreja, que ele gosta muito de louvar a Deus. Ele gosta de fazer coreografia, ele gosta de instrumento. Legal. Então, assim, tem instrumento que eu vejo que é difícil para ele. Ele hoje já faz a musicoterapia? Não. Não, né? Não. Então, eu vejo que ele se interessa para fazer tudo que qualquer pessoa faz. É claro. Que seja na música, que seja no esporte. E eu apoio ele. Em tudo que ele quiser ser, eu tô aqui para apoiar. Legal. Aí eu tenho certeza que uma das suas orações antes de dormir, quando tá todo mundo dormindo, é para que Deus te dê muita força, né? Sim. E saúde, é o que eu mais Porque peço. a mãe do PCD na verdade, às vezes é tudo que ele tem, né? É. Porque por isso que eu te perguntei se você tinha ganho superpoderes, né? Antes, às vezes, do PCD sentir, você já sente. É verdade. Eu me lembro que eu não tenho filhos, né, com necessidades assim, mas às vezes, eu desperto antes do meu filho sentir alguma coisa. E logo em seguida ele levanta. Uma vez eu lembro que o Gustavo, ânsia de vômito, antes dele vomitar, eu já levantei. E eu levantei na direção dele. Aí eu falei, será que é um sexto sentido? Aí eu fiquei pensando, caramba, eu devo ter unção de mãe, né? Porque a mãe é uma unção. Ser mãe, principalmente numa situação como essa, você ganhou aí, de repente, uma situação diferente. Agora, o Nós por Eles, ele surgiu por quê? O Daniel hoje, graças a Deus, não toma mais a medicação, não está sem medicação, mas a Solange ainda precisa movimentar muito. Nós temos a Jamile, né? Nós temos o Enzo, tem outras crianças que fazem parte desse grupo chamado Nós por Eles, que as mães precisam de medicação, alimentação, precisa de suporte. Por isso que eu te perguntei como é que se locomovia, graças a Deus pelos benefícios que funcionam nesse governo, né? Nesse e nos outros governos. Graças a Deus que algumas políticas públicas funcionam. Porque imagina você sem o LOAS. Imagina você sem o benefício. Hoje é o quanto que você recebe de benefício, Solange? Hoje está no valor de 1.300, 1.312, um negócio assim. Às vezes, só de movimentação para lá, para cá, você ia gastar isso. Se não fosse também o passe. Principalmente no Uber, porque quando chovia, a gente não tem como sair com a criança. Sim. Né? E assim, se você perde 3 consultas, você perde a vaga. Meu Jesus. Então tem essa restrição. Tem alguma alimentação especial que ele tem que fazer uso? Não, hoje não. Hoje ele está algum liberado. Suplemento? Hoje ele está liberado para comer de tudo. Mas não tem suplementação? Não. Por causa dos músculos? E não. O que ele toma para os músculos é só o baclofeno, que o médico tinha passado para poder ele tomar. É o quê? Um Só complexo vitamínico? O que é? É um comprimido para poder relaxar, um relaxante muscular. Ah, relaxante. É um relaxante muscular. E a parte da alimentação ele já engordou até demais, né? Tá gordo. Aí agora ele tá fazendo dieta. Tá gordo. Tá dieta, poder... negócio só saladinha. Para poder emagrecer. Não, é salada não. Mas essa parte assim de fralda, no início tudo eu gastava. Muito difícil. Que era fralda, o espessante era o valor de R$97. Meu Deus do céu. Era uma latinha assim, ó, que dava para 15 dias só no máximo, né? Então assim, eram muitos gastos para uma pessoa que o marido desempregado, né?
E ali... Deve ter sido um período muito complicado. Foi muito complicado. Chegou Então, a faltar assim, comida? Chegou a faltar comida? Não, porque Deus fez suprir Deus é fiel. tudo. Pessoas que conheciam a nossa história, o que a gente estava passando, muitas vezes depositava dinheiro na conta do meu esposo. Legal. Entendeu? Pedia a conta e eles depositavam. Quando eu chegava em casa, tinha sempre uma bolsa de compra lá que alguém deixava. Quando eu estava trabalhando, uma moça colocou um envelope no meu bolso, assim, ela falou, você é a mãe do Daniel, não é? Eu falei, sou. Isso aí é uma benção para você. Olha. Quando eu abri para ver, tinha R$200. Provisão. Então, Deus proveu tudo. Deus não deixou faltar nada. Mas, assim, Só que você faz parte de grupos de terapias sim, que tem mães que têm necessidade demais, não é? muita. Será que Deus, de repente, não está te movimentando também para você dar esse testemunho para essas mães? Mas Aproveita, olha para essa câmera aqui. O que você falaria para as mães que, por exemplo, estão em UTIs, estão, de repente, passando pelo que você já passou pelo Vale da Sombra da Morte? Elas estão entrando agora nesse vale. O que você falaria para elas? O que eu falaria para elas é, primeiramente, sempre ter fé. Se apegar a Deus. Se apegar a Deus. E Ele ouve as nossas necessidades. Porque eu lá no oculto, quando eu estava no meu trabalho, ou dentro da minha casa, ou no CTI com ele, eu falava, Senhor, como vai ser? Eu tenho um outro filho que estava no colégio particular e não tinha nem um sapato para ele calçar. E Deus proveu o sapato para ele ir numa segunda-feira. Então, isso eu sempre falo que é fé. A gente tem que ter fé, pedir a Deus e Deus enviando, às vezes, um amigo, confiar, comunica a sua necessidade, porque eu não tinha vergonha. Eu comuniquei minhas necessidades. Por muitas vezes eu vim nesse projeto aqui, falei, o senhor gravou um vídeo que chegou alimento, suplemento Legal. na minha casa, entendeu? O meu filho, na época, estava precisando de suplemento. Eu me lembro uma vez que você deu 20 reais para botar combustível. Você lembra disso? Foi, Deus me tocou e eu falei, não, eu vou ajudar o pastor. Ele me ajudou Incrível, tanto, porque eu não vou ajudar. Então, não estava me fazendo falta e Deus tocou no meu coração. Eu sou assim. Quem está na minha casa vai comer, vai beber, mesmo eu tendo pouquinho dentro da minha casa. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Entendeu? Quando meu marido desempregado, o pastor Anderson, eu lembro de um dia que aconteceu, isso aí me marcou. Porque nesse dia eu só tinha 5 salsichas dentro da minha casa. O arroz e o feijão. E nesse dia veio para minha casa a minha sobrinha e veio a minha irmã com a minha outra sobrinha. Meu Deus. E mais a minha família, que era de 4 para poder alimentar. E ali o meu marido tremeu, falou assim, e agora? Eu falei, a gente vai comer. Meia salsicha para cada um. E o Senhor vai prover. E ele proveu. Graças a Deus. Eu fazia um trabalhinho de costura. No mesmo dia apareceu uma pessoa na minha porta pedindo para me costurar, fazer umas bainhas, e me deu já adiantado um valor em dinheiro. Graças a Deus. E ali eu fui lá e comprei a mistura, comemos. Corre para açougue. Isso aí. É Deus e sorrindo, porque a Deus. gente não tem que botar dificuldade. Faltou um leite, já vou reclamar, já vou murmurar. Eu não sou assim. Muito legal. Entendeu? Eu entrego na mão do Senhor e aquilo que o Senhor E outra coisa, entrega na mão do Senhor e corre atrás, né, Solange? E corre atrás. Porque você vê que... nada, o Daniel caiu de mão beijada na minha E você vê que Deus ele usa caminhos naturais. Sim. Nosso Deus é o Deus do sobrenatural, mas eu nunca vi nenhuma árvore de 100 reais. Isso aí. Ele te dá força, talento para você trabalhar. Você vê que você foi para a máquina de costura. E trabalhei e consegui. Entendeu? Né? Deixa eu perguntar para minha diretora se ela quer fazer alguma pergunta, algo que eu tenha... A Vanessa, ela trabalhou muito tempo com PCD. A Vanessa tem um filho autista. E o Daniel... Tu gosta da Vanessa, Daniel? Sim. Gosta muito ou gosta pouco? Fala. Pode falar. Muito. Gosta muito da Vanessa. E por isso eu perguntei se ela tinha alguma pergunta. Vou falar com a Solange para ela... Primeiro bota pro Daniel aí o microfone. Tá, vai lá. Isso. Daniel, olhando para essa câmera aqui, fala pro pessoal aí o que você quiser falar. O que você quiser falar. Você quer falar alguma coisa pro povo que tá te vendo? O que você quer falar? Fala aí. Ulalá? Não? Fala aí então. Eu quero falar que eu gosto de boneco. Gosta de boneco? Gosta de boneco. Eu quero boneco do Batman. Do boneco do Batman. Pessoal, não esqueçam do boneco do Batman desse moleque. Senão ele vai ficar me cobrando. Ele é meu vizinho, hein?
Essa Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Tu também tá esperto, hein? Ó. E o Super-Homem. Super-Homem. Tá bom, acho que é melhor parar. Já, 3 já é boneco demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de judô? Você gosta de judô? Sim. Você sabe fazer o shiro? E tem uma passagem interessante nisso aí, né, ô Solange? Eu queria que você falasse pro pessoal que está nos assistindo. Deixa ele falar. Fala. Fala. Nada, né? Quer falar nada, não. Sabe o shiro, não sabe? Gosta de botar o kimono, não gosta? Sim. Gosta de lutar? Sim. Sim, gosta de lutar. O médico falou que melhorou a movimentação dele depois que ele começou a treinar, não foi isso? Melhorou. Bota o microfone para você. Ele não conseguia se equilibrar, né? Acho que tá frouxo aí. Põe te aperta. Isso. Tá bom. Ele melhorou muito. O que o médico falou? Porque pra gente foi uma surpresa e pra mim foi Foi uma surpresa. Foi uma alegria muito grande. Ele fazer o shiro na aula que o senhor deu e aquele rapaz, um alto, Fábio, eu esqueci Fábio. o nome dele, ele fez aquele de engatinhar. Uhum. Soldadinho. Aquilo ali, soldadinho, pra mim foi a novidade. Muito porque legal. o Daniel não conseguia fazer nada disso Muito na minha legal, casa. muito legal. E ali ele começou a ter força. Tá cantando, É. né? Então, eu acho que a cada dia é uma surpresa pra você também, né? é uma Cada dia você vê surpresa. um movimento novo, uma firmeza diferente, Uma firmeza né? diferente. Quando ele começou a segurar o pescoço pra você, já foi uma... Ah, foi uma alegria imensa. Quando ele começou a beber água, pra mim foi Olha uma isso. alegria imensa. Porque eu ensinei ele a sugar a mamadeira, né? Ajuda Sim. com a fono. E teve um dia que o Daniel bloqueou, não quis mais o A mamadeira. suplemento do gel. Não queria mais e eu chorei o dia inteiro, porque o meu filho não bebeu nem um pouquinho de água assim. E eu sabia que ele precisava da Não água. chegou a ter nenhum tipo de problema renal, nada disso? Não, porque eu dava o gel o tempo todo, dava um suco, ele bebia mais o suco porque tinha gosto do que a água. E ali naquele dia eu peguei e falei assim, não, eu não vou fazer isso, eu tenho que dar água para ele. E eu orei ao Senhor e fui lá, comprei um bico de mamadeira novo e ele já aprendia um pouquinho a sugar, né? E não podia ser um bico muito, o furo muito grande? Não podia, tinha que ser aquele furinho de alfinete. Senão ele broncoaspirava. Broncoaspirava. Esse era o medo, de ele broncoaspirar e ir pro pulmão. Então eu tinha muito cuidado. Depois daquela história do não pode entubar mais, aí deu desespero. Deu um desespero. Então a moça Não podia falou, ter um soluço, né? Não podia. Ela falava assim, se ele beber um líquido e engasgar, é Meu porque tá indo Deus, pro pulmão. Meu Deus. Então eu peguei, coloquei na boquinha dele, orei ao Senhor. Pior que toda criança engasga, né? Toda criança engasga. E E agora? quando ele bebeu a mamadeira, ele não engasgou. Ele bebeu a mamadeira inteira. Deixa eu te fazer uma pergunta agora no âmbito um pouco mais pessoal. Você sempre foi essa mulher segura? Ou você tinha uma insegurança natural? Em algumas situações eu era insegura. Incapaz? Você se achava Sim, incapaz? achava. Eu sempre achava assim muito Será que, de pequena. repente, essa situação toda com o Daniel não foi também para você se descobrir? Sim, eu creio que sim. De repente, ser subjugada sim. e alguém... essa Solange não é de nada. E agora a Solange está mostrando quem ela é. É. Porque você tem esse jeito de mulher pacata e tudo, mas será que, de repente... Eu fui muito tímida, muito calma, muito tranquila. Depois a que minha o mãe filho, fala depois que o das filho fica filhas, especial, eu você era- teve que perder a eu tive timidez, que né? perder a timidez, tive que correr atrás, eu tive que comunicar minhas necessidades, eu não tenho vergonha, Sim. entendeu? Eu não vou matar, não vou roubar, não vou fazer nada de errado, eu vou comunicar minha necessidade. Isso aí. E aquele que puder me ajudar, Se tiver no coração de tiver alguém... no coração de alguém. E assim, eu fui mudando também o meu jeito. E aonde eu ia com o Daniel, eu contava o testemunho, tudo que ele passou. As pessoas davam aquela mais força. Muitas vezes eu via a mãe que tinha vergonha dos seus filhos. Muitas das vezes não ia para a escola mais, porque a criança não fazia nada na escola, era muito Em algum debilitada. momento já passou por alguma situação constrangedora, Solange? De alguém ficar olhando diferente? Olha, eu falo que quando o Daniel veio para minha casa e eu tive que pegar o ônibus com ele a primeira vez, eu chorei muito nesse dia. Ele veio Porque deformado, né? ele veio com o rostinho meio torto, entendeu? O pezinho dele era igual bailarina, ele não encostava no chão, então o pé dele era reto, andava na cadeira reta, assim. E Não por causa do acidente em si, mas por causa do porque cérebro, ficou né? travado. Não, porque ficou travado os músculos dele. Então teve um processo de fisioterapia para ficar mole os músculos dele.
E quando eu fui para fisioterapia, entrei no ônibus, todo mundo olhou para mim, Meu olhou para o Deus. Daniel, e eu escutava lá no fundo alguém cochichando, é aquela criança que foi atropelada, ai, tadinho. Meu Essa Deus. palavra tadinho me matava. Me matava. Eu tinha vontade de ter um buraco e me enfiar dentro. Porque eu sempre fui tímida, eu não gosto que ninguém fique assim me olhando, né? Sempre fui muito tímida. Isso também te mudou, né? Mudou. Isso aí te deu um empoderamento que agora Sim. tu tem que lutar por você e por ele. Isso. Agora eu já não tenho vergonha se tiver que atravessar uma pista com ele, pedir Se alguém passagem. estiver falando, tu vai lá tirar satisfação? Eu vou... Não, ainda não cheguei a esse ponto, não, porque todo mundo Sim. já, assim, tem aquele cuidado com o Dani. Eu só tive... É que o ser humano é mau, né? Eu O ser só humano tive é mau. um estresse com uma pessoa na rua. Primeiramente foi com o Uber, muito mal educado, Sim. que pediu para me retirar do carro. É mesmo? Porque o espaço do bagageiro dele, né? Ali, aquela mala, aquele Tinha o porta-mala. gás, não cabia cadeira. Não cabia cadeira. E eu já estava dentro, a cadeira já tinha desmontado. Ele não quis colocar no banco da frente. Olha, Porque falou que iria rasgar o banco dele. olha. Então, eu só falei, vou para minha casa e perdi a consulta do meu filho, porque não vai dar tempo. E nem isso comoveu ele. Ele virou as costas e foi embora. Miserável. E aquilo me chateou muito. Eu só não chorei porque eu fiquei meia trêmula. Eu fiquei nervosa. E eu deixei pra Irada, lá. né? Irada, porque eu tinha perdido a consulta do meu filho. Eu não sou de perder a consulta dele. Hoje Deus deu um carro pro maridão, Aí foi o que eu orei muito a Deus e pedi. Eu falei, Senhor, eu quero ter o meu que não é nem um luxo, é uma necessidade. É né? uma necessidade muito grande para ele. Muito grande. Então, com todo esse dinheiro, meu marido conseguiu um Ele emprego. vai dormir, eu acho que a gente E tem o que terminar. Loas do Daniel, a gente foi juntando e conseguimos dar uma entrada no carro e estamos pagando a parcela. Graças que a não é Deus. barato, mas Não, não Deus é. está provendo. A gente E tá como eu pagando. falei, é uma necessidade para a necessidade. movimentação dele, do acidente para cá, tudo teve que mudar, inclusive isso. Isso. Né? De repente vocês não pensavam em comprar carro tão cedo, mas Foi agora é uma necessário. necessidade. Quer encerrar, Solange? Fala com a galera, se despede aí pra gente poder acabar, senão o Daniel vai, né? Tadinho. Vai dormir aí? Nós vamos te dar um boneco. Vou falar com essa galera que tá nos assistindo aí pra não dar um boneco. Vanessa, me dá aquela caneca ali. Pode deixar gravando aí. Deixa gravando. Não para, não. Vou te dar um presente que não é um boneco, tá? Mas você vai ganhar uma caneca do nosso podcast. Olha. Tá vazia? Essa Olha caneca. isso, ó. Ai, que Ó, lindo. ó que legal, ó. Você vai beber café. Não é um Batman. Eu sei a cara de frustrado que queria o Batman. Criança é maravilhoso, né? Criança é criança, não tem essa não. Ó, a caneca do podcast. Aí ele fez uma cara tipo, eu queria era o Batman, a cara dele. Vai tomar aqui chocolate, cara. Você vai tomar chocolate, café e depois o Batman vai sentar nessa cadeira aí. Isso aí. E como te é que dar- fala pro tio? Essa porcaria. Como é que fala pro Obrigado. tio? É isso o presente? Pessoal, a gente teve o Obrigada. prazer de receber aqui a Solange, essa simpatia. O Daniel, que é essa figuraça. Daniel é nosso atleta de judô e de jiu-jitsu. E quero aproveitar e mandar um abraço pro Fábio. Foi lembrado, viu, o exercício do soldadinho. Todos os professores que lidam com PCD, que lidam com crianças especiais, nosso maior respeito, porque nós sabemos, e como o fisioterapeuta falou, melhorou a firmeza da coluna, da lombar dele, por conta dos exercícios físicos que nós forçávamos ele a segurar na própria calça para não desequilibrar para trás. Com isso, ele começa a ter uma maior resistência. E a todos, né, que cuidam desses anjos, lembrem-se, né, por trás de uma criança PCD tem uma mãe, tem uma família que às vezes no apagar das luzes, né, quando todos estão dormindo, ela está acordada, chorando, preocupada em não ter a saúde para cuidar dessa criança até que ela se resolva. Então, nossa oração, viu, Solange, é que Deus continue te dando forças mesmo, que Deus continue suprindo, e quem sabe, né, a cada dia o Daniel recuperando mais os movimentos, daqui a pouco esse moleque está entrando aqui eu creio. correndo, né, e não andando. Tem previsão dessa cirurgia para colocação dessa prótese? Não tem né? provisão. E já foi falado isso alguma vez? Ou eu estou viajando? O médico faz avaliação uma vez por ano, né? Esse ano ele já Porque vai existe vai uma fazer prótese avaliação. craniana, não existe? Tem, ele falou que iria colocar uma de... Cimento? Não, é de uma platina, Platina. alguma coisa assim. Aham.
Para poder que não possa enferrujar nem Sim, nada, né? é. Teria que ser, entendeu? Conforme, só que ele quer colocar acima de 9 anos de idade. Sim. Porque ele falou que acima de 9 anos de idade o crânio já está praticamente formado, não cresce mais. Já calcificou tudo já. Sim. Então ele está na espera, né, de fazer os 9 anos, por enquanto ele só tem 8, para poder fazer essa Daqui a possível pouco já cirurgia. tá. É porque é muito arriscado ter essa parte teria que aberta. colocar Né? de silicone. A de silicone, ele falou que o risco é do parafuso ficar frouxo, alguma coisa assim. E de repente piorar uma situação que está controlada. Isso aí, né? tá tranquilo. Ele falou, tá atrapalhando. Eu falei, não. Ninguém vai bater ali, ele não vai fazer nenhuma besteira, a gente cuida né? direitinho, E lutando né? a gente protege ele, né? Isso. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. A gente está terminando esse bate-papo com o Daniel, lembrando mais uma flor do nosso jardim. O Jardim Gramacho tem histórias fantásticas, maravilhosas, de pessoas como a Solange, como o Daniel, como o Leonardo, como essa família que eu tenho certeza que padeceu, mas Deus, como ela disse, sabe como fazer. Eu até dei uma provocada aqui, que acho que Deus não faria, né, de repente, uma coisa, mas Deus tem a forma dele de trabalhar, e ele trabalha mediante a fé de cada um. A fé da Solange moveu ela para esse lado e nós respeitamos aqui, né, oramos pelo Daniel, a gente soma naquilo que a gente pode. Então, não esqueçam, vocês têm que nos ajudar num Batman, né, numa Mulher Maravilha, né, Daniel? Numa Mulher Maravilha, num Super-Homem. E o que mais? 2 carrinhos. Ele não pede de um só não, tá? Então, é um Batman, uma Mulher Maravilha, um Super-Homem e 2 carrinhos. Não é isso? Aí agora manda um beijo bem bonito pra cá, ó. Pra essa câmera aqui, ó. Manda um beijo. Isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Lembrando que amanhã nós teremos a entrevista aqui, se eu não me engano, tá agendado. Paulo Vicente, nosso 7º dan de judô, vai estar aqui batendo um papo com a gente. Eu já convido a todos vocês.